Olá, olá. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei em que horário você vai assistir esse vídeo, mas nós estamos começando agora a terceira aula do curso Literatura de Cordel. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso curso. É um grande prazer. Boa tarde, conterrâneo. Aí em Portugal deve ser 21 horas. Aqui nós estamos às 17 horas, tá certo? 17 horas e 5 minutos, ainda tarde. Mas um abraço para você, para a sua família, viu? Seja muito bem-vindo à nossa aula. Então, na primeira aula nós vimos, boa tarde, Paulo. Na primeira aula nós vimos o que é cultura popular. Cultura popular é tudo que é hábitos e costumes de um povo, de uma comunidade, de uma nação, de uma regionalidade, né? E nós nordestinos, nós temos assim uma representatividade muito importante na cultura popular do país, tá certo? E a literatura popular nossa, ela alcança terras longínquas, né? Então hoje nós vamos ver um pouco, sim, na aula de ontem a gente viu a origem e a historiografia da literatura de cordel. E aí, pessoal, eu não estou incomodada porque tem uma, duas pessoas, porque aqui é um grupo fechado, não é aberto, não é qualquer pessoa que entra. Nós temos aproximadamente 30 pessoas inscritas no curso e posteriormente essas pessoas, elas veem o curso depois, sabe? Então é o seguinte, nós não estamos incomodados, porque aqui é uma aula fechada, é especial para vocês, meus alunos que estão inscritos, não é? E geralmente eu olho depois e todo mundo, eu vejo quem viu a aula, tá certo? Eu tenho um segredo aqui. Então, hoje é a terceira aula do curso. Nós estamos tendo essa semana quase que toda, praticamente toda, teórica, tá certo? Mas para a semana nós já vamos ver a semana inteira de aula prática, viu? A semana inteira, na próxima semana, as aulas são práticas, que eu quero que saiam daqui grandes poetas olho-d'águenses, tá certo? Então, a nossa aula de hoje é sobre as regras para escrever e identificar o cordel, a poesia de cordel, né? E ontem a gente, quando eu ensinava, eu era professora de inglês. Vocês nem acreditam, mas eu ensinei inglês aqui em Patos, ensinei inglês em Santa Terezinha, e quando eu entrava na aula, eu já entrava falando inglês. Good night, né? Então, hoje nós já estamos entrando na literatura de cordel e a primeira fala vai ser rimada, né? Então, nós vamos ver o que? A literatura de cordel, as definições da literatura de cordel.
É preciso seguir regras para escrever folhetos, bem diferente daquelas usadas pelos sonetos, que é sempre dividido em quartetos e tercetos, né, gente? Então a gente já sabe que a estrutura do soneto, que escrevia as poesias líricas de amor e de amigo, então ela era composta de 14 linhas ou 14 versos, porque linhas são versos, e era composta de 2 quartetos e 2 tercetos, tá certo? Então, a literatura de cordel, como a gente viu antes, ela foi criada com a intenção noticiosa, né? Era como se fosse o jornal do momento, certo? Porque era por onde as pessoas tomavam conhecimento dos fatos e das fofocas. Tá certo, gente? Então, era bem por aí. E aí eu perguntei para vocês no final, não é? Por que surgiu? Por onde veio? Qual foi a necessidade que fez ser criada a literatura de cordel? Não sei se alguns responderam, né? Gente, esse celular tá me dando trabalho. Então, é o seguinte, a literatura de cordel é um gênero poético que resultou da conexão entre as tradições orais e escrita presentes na formação social brasileira e carrega vínculos com as culturas africana, indígena, europeia e árabe, né? Que é de onde nós somos ramos, né? Nós viemos dessas linhagens, né? Nós somos uma mistificação, uma miscigenação desse povo. Então, nesse sentido, a literatura de cordel é um fenômeno cultural vinculado às narrativas orais, contos e histórias de origem africana, indígena e europeia, certo? A poesia cantada e declamada e a adaptação para a poesia dos romances, tá certo? Em prosas trazidos pelos colonizadores portugueses. Então, como dizia minha mãe, no frigir dos ovos, a poesia popular, a literatura de cordel foi de fato trazida por Pedro Álvares Cabral. Os poetas brasileiros no século XIX, eles conectaram todas essas influências, não é? E difundiram em modo particular fazer poesia que se transformou numa das formas de expressão mais importantes do Brasil, tá certo? Então, Neide Tolentino, muito boa tarde. Então, a poesia, a literatura popular, ela se tornou o canal mais importante de comunicação daquela época, né? E ainda ficou mais valorizada com a criação da Academia Brasileira de Literatura de Cordel, que tem a sigla ABLC, lá no Rio de Janeiro. Boa tarde, Ney. Lá no Rio de Janeiro, onde eu disse para vocês que eu visitei em 2009, lá no bairro da Santa Teresa, não é? Muito bacana, vi muitas relíquias, e quem tiver interesse de conseguir
comprar relíquias lá na ABLC, no bairro de Santa Teresa, no Rio de Janeiro, você encontrará todos os cordéis antiquíssimos. Lá tem mais de 8.000 cordéis, né? Então, a ABLC é a entidade literária máxima a reunir no Brasil os expoentes da literatura de cordel. Eu não sei se ainda mas o presidente era Gonçalo Ferreira da Silva, certo? Um cara de muito conhecimento, de muito vasto conhecimento. E outra coisa bonita da literatura do cordel que você pode conhecer no Rio de Janeiro é na Feira de São Cristóvão, gente. Sabe o Azulão, o famoso poeta Azulão, que é paraibano, nordestino, não lembro se é paraibano. E eu não gosto de mentir, né, gente? Então, portanto, eu vou deixar como nordestino mesmo, sabe? Mas, se eu não me engano, ele é paraibano também. Mas nordestino eu tenho certeza. Ele foi um dos fundadores lá no Rio de Janeiro e ele ainda tem a barraquinha de cordéis lá na Feira de São Cristóvão. É um ambiente belíssimo, bem nosso, bem gostoso, que tem para se visitar no Rio de Janeiro. Então, graças ao trabalho de resgate e manutenção dessa manifestação cultural feita pela Academia Brasileira de Literatura de Cordel, os cordéis passaram a integrar o currículo da Faculdade de Letras lá na Universidade de Coimbra, fazendo assim o caminho de volta, né? Que nós sabemos que o cordel se originou de lá, então ele foi voltando já com a nossa sofisticação, não é, gente? Do estilo, fez o caminho de volta, né? Do estilo organizado, originado em Portugal, né? Então, a título de informações, eu vou passar o endereço para vocês da Academia Brasileira de Literatura de Cordel, certo? Ela funciona nos dias úteis, das 9 da manhã às 18 horas. Era assim quando eu visitei, viu? Não sei, acredito que continua porque é uma norma, né? E a sua sede é a Rua Leopoldo Frois, número 37, no bairro de Santa Teresa. De seus 3 diretores, acho que é 3 iniciais, até hoje, conta com 40 membros efetivos e conta com mais de 13.000 títulos já, viu, gente? Em seu acervo. Tem em torno de 7, 8.000 antigos, tá certo? Mas, ao todo, alcança mais de 13.000 títulos em seu acervo. Muitos dos quais à venda, certo? E quem tiver interesse nas relíquias encontrará na academia. Ok, gente? Então, como eu disse, a aula de hoje ainda é meio teórica, tá certo? Na próxima semana, os 5 dias são práticas. Mas eu já escutei por aí que tem alguns alunos já produzindo poesia, viu, gente? Não é fraco esse povo, não. Então, os poetas, eles costumam definir a literatura de cordel como um gênero literário que
obrigatoriamente possui 3 elementos. E quais são esses elementos? São a métrica, a rima e oração. A rima a gente vai ver um pouco, mas a métrica mesmo, a gente só vai ver lá na frente com a escansão poética, que vai ensinar a gente dividir as sílabas poéticas. Que sílabas poéticas vocês sabem que não são iguais às sílabas normais do alfabeto, né? Das palavras, né? Então, é um pouco diferente e a gente vai aprender antes das aulas práticas, viu? Então, a gente vai ver. Esses 3 elementos que eu falei, a métrica, a rima e a oração, ela, da poética, constituem os fundamentos que precisam ser apropriados para quem deseja produzir o cordel, tá certo, gente? É muito importante que a gente tenha essa consciência. Ao compor um cordel com métricas, e aí, gente, nós não podemos esquecer a diferença entre a poesia normal e a poesia de cordel. Existe assim, 2 coisas hiper distintas entre elas, certo? A poesia você pode utilizar palavras lindas, melosas, certo? E botar lá sem ter nada a ver, certo? Com a história. Agora eu lembrei de um amigo nosso que no palco da política ele usava umas palavras extravagantes. Eu sempre fui cuidadosa. Eu gosto de poesias, ou na minha fala mesmo, eu gosto de falar palavras comuns. Palavras mais conhecidas, vamos dizer assim, para não correr o risco de nem eu saber o significado, né? Mas eu lembro que na nossa terra tem uma pessoa lá que aprendeu um nome que falava em tudo que dizia. Ela colocava aquela palavra, sabe? Porque ela achava bonita, mas não cabia. Então na poesia você pode fazer isso. Na poesia de cordel, não. Na literatura de cordel, não. Tudo tem que ter uma lógica com a história, com o fato, com a narrativa que você está passando para o telespectador, né? Então, ao compor o cordel com métrica, rima e oração, o poeta ele aciona os resultados de um longo aprendizado. Por isso que hoje é tão diferente a poesia de cordel de hoje de outrora, né? Porque as pessoas daquele tempo não tinham o conhecimento que se tem hoje. Hoje nós temos poetas intelectualizados. Aí eles usam palavras bonitas, mas que não seja assim extravagantes, que não seja assim muito elitizada, muito distante do povo. Assim não é literatura popular. Assim deixa de ser literatura de cordel, tá certo, gente? Tem muitos poetas que para aparecer eles utilizam palavras desconhecidas, mas não é recomendável. A gente tem que ser bem claro. Eu vou ver se daqui para o final eu faço uma poesia, eu leio, que eu sou meio ruim. Eu aprendo, por exemplo, eu aprendo a falar sobre tal coisa.
Agora, se for algo para eu decorar ao pé da letra, eu me perco, tá certo, gente? Então, eu escrevi as minhas poesias. Outra coisa, outra diferença entre a poesia normal e a poesia de cordel. Por exemplo, a poesia de improviso, que muitas vezes as pessoas confundem repente com poesia de cordel. Repente, cantoria, poesia de improviso não é literatura de cordel, tá certo, gente? Pode até ter a mesma rima, pode até, sabe, funcionar assim, mas o cordel, ele é escrito e pensado, viu? E ele tem lógica. E ele é uma narração. Ele tem que ter começo, meio e fim. A poesia de improviso, não. É tanto que quem conheceu Zé da Luz, né? Zé da Luz era um louco. Ele tinha um pensamento tão ilógico que era extravagante, né? Então, a formação, o resultado dessa poesia, ela depende muito da experiência de mundo, do conhecimento, né? Do aprendizado, de uma formação que não se obtém na escola também só não, certo? É na prática, é na vida, é experienciado, não é apenas estudado, né? Por isso que as pessoas comuns, na primeira aula a gente teve também algumas explicações sobre o conceito de povo. Pessoal, às vezes eu olho para cá, que é a outra câmera que está aqui, certo? Porque eu estou gravando também para deixar, para depois, quem sabe, subir para o YouTube essa aula. Portanto, eu tô gravando aqui também, certo? Às vezes eu olho para cá, que é a câmera web que está aqui no notebook. Então, seguindo, né? A partir de uma tradição coletiva que se transmitiu ao longo de gerações, a partir da leitura de poemas de autores considerados clássicos, que teve a época clássica, onde aqueles grandes autores clássicos, eles eram retransmitidos pelos poetas, né? Então, eles pegavam, por exemplo, a Escrava Isaura é um livro clássico, né? Então, foi transposto para a literatura de cordel, certo? Contaram, um poeta lá, ele transpôs para a literatura de cordel. Então, os autores considerados clássicos, né, de texto que se tornaram referências na arte de escrever, se transformaram em literatura de cordel, né? O poeta Severino Honorato, ele recorda, essa passagem na literatura de cordel. E ele dizia assim: o que me fez conhecedor dessa regra foi a leitura e a prática de escrever, as tentativas madrugada adentro, né? E aí ele fez muitas poesias que foram referenciadas como destaque em um momento da literatura de cordel. Então, os poetas, eles costumam estabelecer juízo de valor acerca daqueles que dominam a arte de rimar e metrificar o cordel, né? Então, são mais valorosos.
Os demais são muitas vezes até desconsiderados, certo? Então, ao longo do tempo, a literatura de cordel estabeleceu um cânone como definições, regras e expoentes, certo? Então, poetas que pelo seu talento em aliar a obediência às regras e a criatividade da narrativa se tornaram referências para quem quer se iniciar na prática dessa literatura, tá certo? Portanto, é recomendável que nós que estamos aprendendo agora obedeçamos, né, a essas regras. Do contrário, mais tarde, a gente vai ser desconsiderado, vai ser desconsiderada a nossa produção, não é verdade? Então é importante recordar que a proximidade entre a cantoria de repente e a literatura de cordel, ela pode ser percebida, entre outras razões, pelo uso de regras comuns de versificação, mas não é a mesma coisa, tá certo? Porque outra coisa, eu acho assim uma coisa muito bacana, certo? A poesia de repente. Porque já pensou, é um grande dom, é uma grande inteligência. Eu invejo até, como se diz, a inveja branca, né? Muitas pessoas falam assim quando quer dar leveza ao sentimento de ter inveja. Então a inveja, eu tenho inveja branca de quem, certo? De quem pode, de quem tem essa capacidade de improvisar. Mas, olhando por trás das cortinas, né? Você sabe que por trás do palco não é a mesma coisa, né? Olhando por trás das cortinas, eu não sei, eu acredito que todos que vão assistir essa aula e que estão assistindo conheceram o famoso Ronaldo da Cunha Lima, ex-governador do estado, ex-senador, poeta. Inclusive, eu tive o privilégio de estar com ele na casa dele quando eu lancei o meu primeiro livro e ele me lançou um desafio. Ele perguntou para mim, estava eu e minha filha e alguns amigos dele também. E aí ele perguntou assim, ele falou, mas Rita, eu gostei demais do seu livro e no seu livro tinha um soneto de homenagem a Augusto dos Anjos, sabe? Eu queria te propor um desafio. Eu sei que você conhece a minha história e eu queria te propor um desafio. Eu perguntei qual é governador. Na época, se eu não me engano, ele era governador. Qual governador? E ele falou assim, eu queria que você contasse, você contou a vida e obra de Augusto dos Anjos em 14 linhas, 2 tercetos, 2 quartetos e 2 tercetos. Eu desafio que você conte a minha da forma que você sabe. Aí eu falei assim, eu posso revelar que você é um boêmio da noite? Aí ele falou, pode, sem dúvida. Aí eu falei, então tá certo. E aí eu fui lá para a sala dele, ele tinha um espaço na casa dele, uma sala, a sala da arara. Era a sala da arara. Ele tinha uma arara assim numa planta que vivia lá e ele armava uma rede do lado e era lá o local
o espaço que ele dizia que se inspirava. E disse para mim, pode usar meu espaço de inspiração. E eu fui para lá e com pouco tempo eu voltei com 14 linhas, 14 versos, né? Com 2 quartetos e 2 tercetos que contava a vida e obra de Ronaldo da Cunha Lima, sabe? E nesse dia, que aí no final eu dizia que ele escolheu ser poeta e político, porque uma coisa só para ele não satisfazia, né? E aí ele achou muito bacana e a gente conversou bastante, e aí ele me revelou que as pessoas achavam que os poetas de repente eles criavam aquilo na hora, mas não, eles treinavam cegamente. Era assim, secava de treinar em casa, sabe? Quando ia para uma cantoria. E aí, quando chegava lá, ele já tinha tudo decorado. E eles só faziam, a inteligência deles era essa, de decorar. E lá eles substituíam algumas palavras dos versos. Por exemplo, ele tinha colocado lá na poesia dele que fica é muito fácil de substituir por Rita, tá entendendo? Então era dessa forma o improviso dos poetas. Não era que eles criavam tudo aquilo na hora, não. Inclusive ele, quando ele subia no palanque, que dizia uma estrofe, que o povo dizia, eita, Ronaldo, e aplaudia e tal, que Ronaldo Cunha Lima disse uma poesia, um repente, uma poesia de improviso. Ele tinha secado o dia todinho, decorando aqui para poder levar. Mas mesmo assim, eu ainda acho muita inteligência e eu não tenho essa capacidade, eu confesso. Eu escrevo na caneta e ainda não decoro minhas poesias. Só depois de muito tempo é que eu decoro às vezes uma. Mas eu estudo muito, não me ligo nisso em decorar. Eu prefiro escrever e deixar, né? Então é importante que a gente tenha a consciência de saber da nossa capacidade, certo? Mas a gente tem que ter a consciência também que a literatura de cordel, ela é escrita mesmo. Ela é escrita e ela é pensada com lógica, entendeu? Porque ela nada mais é do que uma narrativa. É contar uma história em verso. A única preocupação, eu tenho muita facilidade de narrar, de escrever. Eu escrevo, modéstia à parte, qualquer coisa que eu veja, eu escrevo da minha maneira e escrevo com rapidez, sabe? Não penso muito, não. Eu tenho esse dom, eu não posso negar. Agora, a única preocupação que a gente tem diferente na narrativa poética da literatura de cordel é rimar. Rimar e obedecer às sílabas, né? As sílabas poéticas, a escansão poética, que não é igual à sílaba comum, né? A partir dos versos de Manuel Monteiro, é possível a gente aprender as primeiras regras para a criação poética da literatura de cordel. A gente já está aqui indo um pouco para a prática, né? E ele diz o seguinte: para produzir um texto no estilo cordelista, há 3... o Facebook cortou, mas voltou, né? Então, Manuel Monteiro é um poeta de Campina Grande.
E ele disse o seguinte: para produzir um texto no estilo cordelista, há 3 regras básicas que não pode perder de vista. São a metrificação, as rimas e a oração. Ou sabe disso, ou desista. Tá certo? Você que está tentando aprender, você que está aqui para aprender a escrever poesia, preste bem atenção, olha. Para produzir um texto no estilo cordelista, há 3 regras básicas que não podem perder de vista. São a metrificação, as rimas e a oração. Ou sabe disso, ou desista. Então, gente, preste atenção, que isso já é prática, viu? Então, você tem que considerar a metrificação, as rimas e a oração, tá certo? Então, para produzir um cordel, o poeta precisa aprender essencialmente a rimar, certo? A rima é a relação de semelhança entre as palavras, né? Entre o final das palavras. E aí, no nosso caso do cordel, é o final do verso, né? O som. Palavras com significados diferentes, eles podem ter sons semelhantes, viu? Ainda tem essa facilidade. A rima portanto, ela tem uma relação com a oralidade, com a melodia, tá certo? Que a rima é justamente para poder facilitar ser cantado, né? O verso. E antigamente as pessoas chamavam verso folheto, né? Mas verso é cada linha do poema, certo? Então, com a relação entre os sons, na busca de uma harmonização para identificação entre os sons da palavra, né? Coração, oração, nação, não é? Então, a rima é isso, é a consonância, a harmonia entre o final das palavras. Agora, lá na frente, a gente vai dizer qual é o verso que rima com o outro e tal, certo? O poeta Domingos Augusto Melo Medeiros, que era conhecido como Cabral de Cabaceira, né? Então, ele dizia que essa melodia era um modelo de escrita antiga, entendeu? Que hoje ainda se preserva. É um modelo amarrado em métrica, rimas e desenvolvimento da história. Por isso, a poesia não precisa ser pensado, mas a literatura de cordel precisa. Como eu já disse, ela precisa ter início, meio e fim, certo? A métrica é o tamanho dos versos e a rima das letras. A métrica é o tamanho do verso, que deve ter 7 sílabas, certo? Na literatura de cordel. Cada verso, cada linha tem 7 sílabas poéticas, 7 ex-canção poética. E a rima, ela o que é a consonância de uma palavra com a outra. E aí vai depender
do tipo de poesia para poder a gente escolher a rima que quer. Porque quando é quarteto tem uma ordem. Quando é sextilha tem outra ordem. Quando é setilha tem outra ordem. Quando é oitavas tem outra ordem, né? Décima tem outra ordem. Aí tem outras variações que nós vamos vendo aos poucos, né? Então a métrica é o tamanho da letra, é o tamanho do verso, como eu disse a você. Tem que ter 7 sílabas poéticas. E a rima é a questão de combinar as letras, o final da palavra, né? Certo? E isso na literatura de cordel é hiper fundamental. Porque quando a gente lê um cordel, que ele não está rimado, a gente mesmo, quem não é habituado a ler, percebe que está errado, certo? A gente vê quando a coisa não se encaminha da forma correta. A gente vai lendo alguma coisa quando se encaminha para a rima e às vezes não está rimando. Então, está na análise poética, diz que é poesia de pé quebrado, né? Eu me lembrei disso agora. É poesia de pé quebrado, quando está assim. As poesias de Zé da Luz era tudo do pé quebrado. Tem interessante que eu tenho uma vizinha, Dona Severina, que ela é filha de Zé da Luz, certo? Não, de Zé Limeira, filha de Zé Limeira. Então, pessoal, no vocábulo, ou seja, no vocabulário da literatura de cordel, a unidade mais importante é o que? O verso, certo? Uma estrofe possui, portanto, um conjunto de versos. A estrofe é aquele pedacinho que tem um conjunto de versos, tá certo? A aula já está começando a ser prática, tá certo? Então vão prestando atenção, que é por aqui que vocês vão aprendendo como é que compõe. A gente já viu, né? A metrificação, a rima e a oração, certo? A oração é o verso, a metrificação é a divisão silábica e a rima é a concordância dos terminais dos versos, né? Que a ordem vai depender do tipo de estrofe que você compõe, né? Então, o verso também é chamado pelos poetas de linha, certo? Ou de pé. Tem essa diversidade de significação. É linha, ou pé, ou verso, ou oração, não é? A métrica mede o tamanho do verso. Um verso é só uma linha. Tem muita gente que ainda pensa que verso é o folheto inteiro, né? Verso é a linha, a oração, certo? Então, desde já eu quero que vocês, meus alunos, entendam que o verso ele é composto de sílabas poéticas, fugindo da estética
arranha e fere os nossos ouvidos e deixa de ser cordel, tá certo? Ao longo do tempo e da experiência partilhada desse saber, os poetas desenvolveram estratégias para perceber quando o poema está com uma rima perfeita ou quando um poema está com o pé quebrado, como eles chamam, ou seja, quando os versos não obedecem corretamente à métrica, tá certo, gente? E aí desclassifica a poesia. A estratégia é cantar o poema, pois ao cantar a estrofe, é possível perceber quando existe erro na rima e na métrica. Entendeu? Eles identificavam esses erros aí. Aí, quando, por exemplo, um poeta levava o seu cordel para ser impresso na gráfica, então a gráfica ela tinha a obrigação de identificar. Então cantava para ver se dava certo, porque se quebrar a música é porque não é identificado poesia de cordel, certo? E quebra a beleza, né, sonora da poética, da poesia do cordel, né? Então, o poeta Victor, que eu chamava Victor Lobisomem, não sei o que, Victor não sei o que de Garcia, sabe? Ele explica a diferença entre a rima na música ou na poesia livre, e ele explica também a rima na literatura de cordel, certo? Então, esse lance da rima ser perfeita não é na música. Você pode rimar só com as vogais, no caso, a rima imperfeita. Aí ele identificava se mas nas consoantes não, certo? Então, no cordel não dá. O cordel mandinga, certo? Ele tem que rimar com ginga, certo? O ING. Por exemplo, bimba com garimba, certo? E o IM quer dizer as duas últimas sílabas, certo? A questão da harmonia sonora é muito ressaltada pelos poetas, viu? Além das razões estéticas, né? Há uma explicação histórica para isso, certo? Que na história do cordel, ele vem sendo alterado, né? Vem sendo alterado. No início do século XX, por exemplo, quando a literatura de cordel se consolidou como um sistema editorial próprio, que foi quando Leandro Gomes de Barros criou a sua própria gráfica, né? Então, os poetas desenvolveram um modo particular de comercializar seus livros nos mercados e nas feiras livres. Eles carregavam consigo os exemplares e montavam uma banca em que os folhetos eles eram exibidos. Então, por esse motivo, os poetas da literatura de cordel também são chamados de poetas de bancada, certo? Porque eles botavam uma banca e ali forrava aquela banca de livretos, tá certo? Isso era ainda na época que era chamado de livreto, né? Então, eles forravam aquela banca e aí ganharam
foram presenteados com esse apelido de poetas de bancada. E para atrair os curiosos e os compradores, os poetas eles costumavam cantar em voz alta trechos dos poemas, não é? Acho que todos vocês já viram na Feira Livre os poetas ali, às vezes até com microfone, cantando trechos dos seus poemas para chamar atenção, atrair as pessoas. Então, cada um tinha sua maneira particular de criar as estratégias de venda, né? Então, cantavam dramas, tragédias, romances e sátiras. Tudo isso eram cantados em voz alta. Eu lembro que tinha poetas, tinha pessoas que nem eram poetas e para ganhar dinheiro levavam os versos e liam cantando para vender, né? E aí eles cantam mais assim, o final, né? O desfecho da história, né? E aí as pessoas interrompiam para poder fazer a comercialização, para comprar, escolher a história mais bonita, o que lhe interessava mais, né? Mas geralmente eles cantavam o final da história, que era para mostrar, não é, que a beleza, o desfecho era sempre bacana, né? Então, pessoal, a métrica perfeita, ela seria a condição para que o poeta pudesse exercer sua performance com maestria diante do público. Então, é por isso que eram calculados, né? Antônio Ferreira da Cruz, certo? Ele escreveu a história da máquina que fez o mundo rodar, certo? E é possível perceber como o poeta escolheu palavras que rimam entre si. Quer dizer, são de rimas perfeitas. Eu vou recitar para vocês 2 estrofes. As estrofes dele são compostas como cestilhas. O que são cestilhas? São 6 versos, certo? 6 versos. E ele disse o seguinte: morava na Paraíba, lá nos confins do agreste, um homem de pouca idade que tinha um saber pupeste, a ponto até de querer vencer o plano celeste. Aí ele disse: descrevo dele um tratado de um mistério profundo que, se for aparecido, tem que ficar 100 segundos. É a total máquina inventada para fazer rodar o mundo, sabe? Então você vê que esse cordel ele é escrito, a rima dele é AB, CB, DB, AB, CD, DB. A rima, A não rima com ninguém, certo? Então só a segunda linha, ou seja, o segundo verso, ele rima com o quarto e com o sexto, viu? Olha, morava na Paraíba, lá nos confins do agreste, um homem de pouca idade que tinha saber pupeste, certo? Olha, agreste com peste, certo? A ponto até de querer vencer o plano celeste. Tá vendo? Então,
o segundo verso ele rima com o quarto e o sexto. Então são três pares de verso. É uma cestilha, três pares de verso. O último verso de cada par rima entre si, certo? Aí ele diz assim, ó: descrevo dele um tratado de um mistério profundo, que se for aparecido, tem que ficar 100 segundos, é a tal da máquina inventada para fazer rodar o mundo. Então, profundo, segundo e mundo, que são a segunda do par, o segundo verso do par, eles rimam entre si, tá certo? Então aqui chama as rimas emparelhadas, tá certo? No trecho do poema, com estrofes de 6 versos, que é chamado sextilha, tá certo? Prestem bem atenção para ir aprendendo. É possível perceber como na primeira estrofe, o final das palavras agreste, peste e celeste apresentam vogais e consoantes idênticas, tá certo? Isso é chamado de rimas perfeitas, viu? Presta atenção você que está aprendendo, certo? Então, na estrofa a seguir, a rima é explicada em verso, é assim, preste atenção, viu? Olha, canal rima com banal, certo? Olha, preste atenção. Canal rima com banal. Chego rima com chamego. Soa o mesmo terminal. Herda rima com deserda. Lacerda rima com merda. Não é difícil, afinal. Me perdoe meu aluno que tá aí, que tem lacerda, mas esse verso não foi escrito por mim. Foi escrito por Chico de Assis, que é cordelista residente em Campina Grande. Foi quem fez esse verso. Mas é tudo brincadeira, né? Além da rima perfeita, a composição do verso na literatura de cordel, ela envolve uma operação matemática, certo? Pois como define esse próprio poeta Chico de Assis, ele diz o seguinte, que métrica é a quantidade de sílabas poéticas de cada verso. Entendeu? Vou tomar uma aguinha, viu, gente? Então, como define o poeta Zé Maria, lá de Fortaleza, a métrica é a medida das sílabas de cada verso em determinado gênero de estrofe. Oba, Corrinha chegou. Certo? Então, no entanto, para metrificar o poema é necessário, de antemão, você aprender as diferenças entre a sílaba gramatical e a sílaba poética, também conhecido como sílaba métrica, certo? A sílaba poética, ela é também conhecida como sílaba métrica, tá certo? Então, vamos aprendendo, certo? Verso é a linha, estrofe é aquele conjunto de verso, que pode ser quarteto, terceto, quinto, sextilha, ou sétima, oitavas de quadrão. Quem já escutou isso?
né? Tem décima também. Então, é isto aí, a contagem de sílabas para a metrificação do cordel, ela toma como referência as sílabas poéticas e não a sílaba gramatical que nós vemos na escola comumente, né? E as sílabas poéticas, elas estão relacionadas com a sonoridade e com a pronúncia das palavras na linguagem oral, certo? A contagem das sílabas métricas é também conhecida como escansão dos versos, tá certo? Então, ela tem como referência a sonoridade da palavra falada e não com a contagem gramatical, tá certo? Por isso, os ditongos, em geral, eles são agrupados numa única sílaba. Acontece o processo de elisão, tá certo, gente? Ainda de acordo com esse poeta Zé Maria, lá de Fortaleza, a sílaba poética ela é cantada até a última sílaba tônica do verso. Tá certo, gente? Então, um verso de 7 sílabas, ele para a contagem silábica, ela para na última sílaba tônica da palavra, tá certo? Muitas vezes a gente diz, não, aqui tá errado, tem mais uma sílaba, mas a sílaba tônica é a sílaba mais forte, não é isso? Então, a contagem da sílaba poética, ela para na sílaba tônica. O que tiver para frente é ignorado, certo? Então, a sílaba é contada. Presta atenção, isso é importante, viu? Tô vendo minha filha aqui chamando no celular e eu não posso atender, nem vou atender. Mais tarde eu falo com ela. Tô vendo ela chamando aqui. Então, Severino Honorato, ele diz que aprender a utilizar a sílaba poética com destreza é uma tarefa bastante complexa, mas é uma tarefa necessária para quem quer aprender poesia, tá certo, gente? Então, se você quer aprender a escrever poesia, essa aula é imprescindível. O cordel, ele tem que obedecer a isso minimamente. Essa técnica, esse formato, e entre esses aqui, uma das mais difíceis de trabalhar, que eu considero, é a sílaba poética, que você tem que ter cuidado especial realmente com essa questão, tá certo? A sílaba poética não pode ser confundida com a sílaba gramatical. Então, muitas vezes hoje, a gente até faz meio que quebra aqui, ali, um pé e tal. E não é um grande problema, certo? Mas na hora de ter que ensinar isso, na hora que você precisa comprovar, viu? Comprovar que a forma correta é que a rima e a metrificação obedeça às regras Aí é onde está o problema, tá certo? Você pode quebrar, sim, em um improviso. Aí é onde eu digo que a poesia de improviso, nada, a peleja, por exemplo, nada tem muito aproximado ao cordel.
certo? Como o cordel é para ser feito escrito mesmo, então a gente tem mais facilidade de se policiar para não estar quebrando, fazendo poesia de pé quebrado, né, gente? Tô olhando aqui a horas, nós já estamos com mais de hora de aula, né? Então, não é que tenha acabado o assunto, mas... Então, gente, realmente o cordel é uma das modalidades de poesia que eu diria bastante complexa. Não é fácil, não. Muitas pessoas estão por aí, não levanta a aula ao imboléu, né? Mas tem que prestar atenção, que não é muito fácil, não. É bastante complexa, certo? E falhou novamente o Facebook, cortou novamente. Então, pessoal, você também tem a trova, né? A trova também, mas a literatura de cordel é uma das que mais considero complexa, certo? A literatura de cordel, ela é assim, deve ser bem estudada, né? Bem estruturada, para se ter um trabalho de qualidade, como é que diz o meu colega, substancial, ele usa essa palavra, para que seja um trabalho substancial, você tem que ter muita atenção, você tem que se capacitar, né, para poder fazer um bom verso, para fazer uma boa poesia. Então, o poeta Ivan Berto Oliveira, ele explica na prática como os poetas procedem para a contagem das sílabas, né? E nós vamos um pouco seguir os ensinamentos dele. Então, ele diz que acontece o seguinte, porque você tem na língua portuguesa um assunto chamado versificação, né? Então, na versificação é onde trata desse assunto, certo? E vendo alguns poetas falando que as coisas mais práticas é contar as sílabas assim, ó, no dedo. Não é. Não é, certo? Você tem que aprender a essência da sílaba poética. Por exemplo, no verso, a igreja foi da dona. São 7 sílabas. A igreja foi da dona. A igreja foi da dona, certo? Dom, na já sobrou, né? A igreja foi da dona. Então, o na sobrou, vocês viram? São 7 sílabas. Mas essas 7 sílabas, quando a palavra é paroxítona, oxítona é quando a palavra, a sílaba forte é a última. Paroxítona quando é a penúltima, né? Então, quando a palavra é paroxítona, você não conta a última no final do verso, tá certo? Por isso que é importante que se aprenda direito, certo? Se a palavra é paroxítona, a última sílaba é esquecida. Então, a igreja
foi da dona. Dom, na, ficou, né? Então, você escreve o verso e canta, entendeu? Porque quando você canta, você sente qual é a palavra tônica, certo? Quando você escreve uma estrofe, você canta e sente dificuldade no cantar. Se a sílaba não tiver correta. Aí você já sente que alguma coisa está errada, né? Ou a sílaba está faltando, ou ela foi demais, entendeu? Então é por aí que a gente começa, mas vai ter uma aula de escansão poética, onde você vai aprender direitinho isso antes das aulas práticas, como eu já falei, né? Os versos, eles são classificados de acordo com a sílaba tônica, certo? Não é com a sílaba gramatical, porque aí no caso já seriam 8 sílabas, né? Dona. Entendeu? No caso já seriam 8 sílabas. Aí deixava de ser cordel, porque o cordel só são 7 sílabas. Tá certo? Minha filha chamando ainda, tadinha. O que será que ela quer dizer para a mamãe? Então é isso aí, pessoal. Não esquecer, os versos são classificados de acordo com as sílabas tônicas em agudo quando termina em palavras oxítonas e graves quando termina em paroxítonas e esdrúxulas. As esdrúxulas, olha, agudo quando termina em palavras oxítonas, grave quando termina em paroxítonas e esdrúxulas quando termina em proparoxítonas, certo? Manuel Santamaria, ele diz o seguinte, que como ele explica como é que ocorre o processo de metrificar corretamente o cordel. Ele diz que estava estudando a questão da métrica, que a métrica nem sempre está de acordo com a norma de versificação, certo? Às vezes, para não perder uma palavra importante, o poeta ele sacrifica a métrica. Mas é muito bom quando pode obedecer direitinho, né? E é o correto, é que obedeça direitinho. É interessante, muitas vezes a palavra não tem a mesma grafia, mas tem o mesmo som. Não é assim? Por exemplo, tem uma estrofe de um cordel gourmet, sabe? Que diz assim, um cheiro forte de orégano, mussarela e calabresa. Calabresa você sabe que é escrito com S, né? Já se espalha no ar. E é uma cestilha, viu, gente? Ó, um cheiro forte de orégano, mussarela e calabresa que já se espalha no ar e posta-se em contra a mesa, onde os porcos vão cear. Se a mínima sutileza. Sutileza é com Z, né, gente? Mas tem
o mesmo som de mesa e o mesmo som de calabresa. Porém, a grafia é diferente, né? Então, o que é que acontece? As proparoxítonas, nós pronunciamos praticamente como se fosse uma sílaba só, né? Mínima. Sem a mínima sutileza. Tu entendeu? Que as palavras proparoxítonas, elas morrem o resto da palavra mínima. Sem a mínima sutileza. 7 sílabas. Mas só no nome mínima tem 3 sílabas gramaticais. Mas é considerada poética só uma, porque o som forte da primeira mata as outras 2 sílabas gramaticais. Vocês entenderam agora? Olha, as paroxítonas nós pronunciamos praticamente como se fosse uma sílaba só. Isso é uma das peculiaridades da metrificação do cordel. Tá certo, gente? Então, quando eu falo um cheiro, um forte cheiro, olha, forte, TE já morreu. Um forte cheiro, orégano. Orégano. Ficou em ré, né? 7 sílabas. Tá certo? Então, nós temos aí um verso, né? A tônica recaindo na terceira sílaba. Aí a contagem termina ali. Orégano. Então, G-A-N-O, 2 sílabas gramaticais estão mortas. Tá certo, gente? Então, vão aprendendo. Entendeu? A 7ª sílaba termina no ré. Certo? Mussarela e calabresa. Certo? Termina no bre, né? No fato de ser paroxítona. Bre, já morreu, certo? No fato de ser paroxítona. Entendeu, né, pessoal? Espalha pelo ar. Essa monossílaba aí, ela fica como a tônica da 7ª palavra. Aliás, da 7ª sílaba, né? Nós estamos falando. Gente, vocês estão entendendo direitinho? Quem tiver dúvida, deixa lá nos comentários, viu? Pode fazer pergunta nos comentários que eu vou lá responder. Estão reclamando que as aulas estão ficando muito compridas, mas, pessoal, é assim mesmo, certo? Não tem como a gente matar a aula, tá certo? Mas mesmo assim, eu vou deixar aqui para vocês, certo? Eu vou procurar para vocês uma poesia minha, certo? E vou deixar aqui para vocês
identificarem se ela é de cordel ou não. Esse é o exercício de hoje, tá certo? O exercício de hoje é esse. Eu vou deixar para vocês, certo? Eu vou deixar para vocês. Vou ler para vocês uma poesia minha. Eu vou ter que sair um pouco aqui, viu? Vou ter que sair aqui um pouco. Só um minutinho, viu, gente? Eu tô localizando aqui. Eu estou localizando aqui uma poesia, tá certo? Vou ligar ainda o computador. Eu tô aqui, gente, ligando ainda o computador para poder procurar uma poesia aqui para vocês identificarem se é literatura de cordel ou não, tá bom? Só um minuto. É um minutinho só. É um minutinho só. Gente do céu, eu não sei como é. Eu não sei como é que as pessoas mexem no meu computador. Não sei, eu não entendo. Só um minutinho, viu, gente? Eu tô procurando aqui uma poesia, é porque esse computador demora a ligar. Achei. Achei a poesia aqui, encontrei. Certo? E essa poesia, ela diz o seguinte, certo, gente? O título é
Deus e eu. Eu vou escrever ela, vou copiar e vou mandar para vocês lá para o grupo de WhatsApp. E lá vocês vão identificar se ela é uma poesia de cordel ou não. Porque eu não escrevo só poesia de cordel, tá certo, gente? Eu escrevo todo tipo de poesia. E ela diz o seguinte, o título é Deus e Eu. E ela diz o seguinte: tem coisas na minha vida que abomino a maldade. Eu me negar para alguém que por ter necessidade vem me pedir por favor. Vem me pedir um favor. Eu só para lhe causar dor, negar é perversidade. Depender foi pior coisa que Deus me deu de presente. Sei depois se arrependeu, me fez ter alma valente, por isso ainda agradeço, me faz tudo que mereço, mas ainda está pendente. Seu brigando com Deus, viu, gente? Nós somos até muito amigos, conversamos todo dia, nunca negou me atender, é nobre, tem maestria. Tá sempre me compensando, pois estou sempre lembrando que fazer melhor podia. Para você que me conhece, desculpe-me a teimosia. Sei que sou muito exigente e cobro em demasia para que as coisas caminhem, que vocês não desanimem, viver não é fantasia. Eu trabalho a paciência, por vezes me treme a alma, sendo que ainda controlo, tentando manter a calma, e só por um problemão curvo o joelho no chão, o que me esvazia de toda trauma. Preste atenção, viu? Vocês vão classificar se essa poesia é de cordel ou não. E ela tem 7 versos, viu? Ela tem 7 versos. Concluindo, agora vou confessar-lhe o quão grande é nosso amor. Deus e eu somos tão íntimos, com ele não sinto dor. Por mais que você me ofenda, por mais feia seja a cena, ele dissolve o rancor. Amar a Deus é tão gostoso que tira da gente o medo de não ser o que queremos. Vou te contar um segredo. Na minha vida eu não mando, sinto ele me guiando desde menina bem cedo. Então, pessoal, eu vou mandar essa poesia lá para o grupo de WhatsApp, para vocês classificarem se ela é poesia de cordel, literatura de cordel, se o gênero dela é literatura de cordel ou não, através de quê? Das sílabas poéticas. Vocês vão classificar as sílabas poéticas. Essa é a tarefa de hoje, tá certo? Então, eu vou concluir a aula porque o Facebook tá dizendo que vai desligar meu celular. Um beijo para vocês e até amanhã. Amanhã será a próxima aula, ok? Tchau!